Outro indicativo do arrebatamento que Jesus alertou é acerca das guerras. Nosso século foi marcado por 2 guerras mundiais, que deixaram um total de 70 milhões de mortos. Fomes e terremotos foi outro indicativo que Jesus deixou como alerta. Cerca de 815 milhões de pessoas passam fome no mundo. Deste total, 127 milhões são crianças. No século XX, até o ano de 1997, já haviam ocorrido 41 grandes terremotos, provocando a morte de 2 milhões e 150 mil pessoas. Outro indicativo do arrebatamento é a história extraordinária de Israel. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus disse isso, foi o tempo em que a primeira geração apostólica, os discípulos, estavam maravilhados com o mármore branco que Herodes havia ampliado do templo de Zorobabel. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Neste ano, Tito Vespasiano invadiu Jerusalém e destruiu o povo judeu. Flávio Joséfo, Tácito, historiadores daquele tempo, chegaram a dizer que 500 cruzes eram fabricadas por dia com madeiras vindas da Fenícia. Essas madeiras eram feitas cruzes e não havia mais lugar e nem madeira para crucificar tanto os judeus quanto cristãos. Flávio Joséfo chegou a dizer que 1.100.000 judeus vieram a morrer, e aí houve aquilo que nós conhecemos como a diáspora. Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, deixa de existir. Somente ficou lá um pedaço do Muro das Lamentações. Toda Jerusalém, todo o povo judeu foram espalhados pela face da terra. Essa dominação externa ocorrera com Roma, do ano 70 depois de Cristo até o ano 313. Depois houve um domínio bizantino que perdurou até o ano de 636 depois de Cristo. Depois dos bizantinos, houve um domínio árabe, que foi do ano 636 ao ano de 1099. Depois dos árabes, também houve um domínio externo, pelos cruzados, depois dos cruzados, os mamelucos, depois os otomanos. O domínio britânico foi o último, que perdurou do ano de 1918 até o ano de 1948. Surge então um homem, durante a história, um judeu que estava na Áustria, jornalista, chamado Theodor Herzl. Este austro-húngaro que se tornou o fundador do moderno sionismo político. Ele nasceu no dia 2 de maio de 1860 e ele veio a falecer 3 de julho de 1904. No ano de 1845, ele escreveu o seu livro, O Estado Judeu. Mas foi no ano de 1897 que foi realizado o primeiro congresso sionista desde a diáspora em Basileia. Durante o congresso foi criada uma organização sionista mundial e Theodor Herzl foi eleito presidente. No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia das Nações Unidas, sob a presidência do eminente brasileiro Oswaldo Aranha, vota na resolução que recomendava o estabelecimento na Palestina de um Estado judeu e um Estado árabe. No ano de 1897, Theodor Herzl, ele chamou 193 líderes judeus. Em uma reunião ele disse: eu acredito que em 50 anos, quem viver verá, nós voltaremos a ser nação. Aliás, Theodor Herzl disse que Deus havia dado aquela terra ao seu povo. E Davi, na eira de Araúna, ele comprou. E o dono da eira chegou a dizer a Davi: estou te dando. E Davi disse para ele: jamais traria algo ao meu senhor que não me custe nada. Se Davi comprou a eira de Araúna, aquela terra pertence a Israel. E no ano de 1947, um brasileiro, Oswaldo Euclides de Souza Aranha, do Rio Grande do Sul, ele preside a sessão da ONU em que é aprovada a partilha da Palestina com a futura criação do Estado de Israel.
no ano de 1948. Em razão de ter dado a pátria ao povo judeu, seu nome é considerado uma legenda em Israel. Na votação da ONU nessa data, o resultado foi esse: 25 votos a favor, 13 contra, e 17 nações se abstiveram e não votaram. No dia 14 de maio de 1948, ocorre a criação do Estado de Israel e um homem sobe em um púlpito chamado David Ben-Gurion e ele proclama Israel de volta à nação. Há um texto bíblico que foi escrito mais ou menos há 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías parece que já via esse ano de 1948 e ele diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Isaías 66, versículo de número 8. A pergunta do profeta: poderia uma nação nascer em um só dia? E ela nasceu. Do ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948, Satanás zombava porque Israel deixara de existir. E se Israel deixasse de existir, as profecias futuras estavam todas perdidas e a Bíblia não seria exata. Mas no ano de 1948, uma parte do Vale de Ossos Secos se colocou de pé e Israel voltou a ser nação. Momento importante este, falar do arrebatamento da igreja. E para isso, nós vamos iniciar com um texto áureo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós temos outro texto também, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Falando do arrebatamento da igreja, nós temos algumas escolas que se divergem acerca do posicionamento de quando será o arrebatamento da igreja. Nós temos uma teoria chamada de arrebatamento parcial. O que vem a ser o arrebatamento parcial? Essa teoria defende que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos de tribulação, mas não a igreja em sua totalidade, somente uma parte daqueles que estão preparados. E aqueles que não estiverem preparados vão subir depois. Este arrebatamento parcial, o nome já diz, será por parcelas. Somente os preparados sobem antes do período tribulacional e depois uma outra parte irá subir. A teoria do arrebatamento parcial não encontra guarida e nem consistência bíblica. Existe uma outra teoria muito forte em nossos dias, chamado de arrebatamento pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo. O pensamento da escola pós-tribulacionista acredita então que a igreja passará pelos 7 anos de tribulação e que só após os 7 anos ela será arrebatada. A base essencial do arrebatamento pós-tribulacionista nega o dispensacionalismo, que é uma ideia nova que surge no ano de 1830 por John Nelson Darby.
Consequentemente, também, a posição pós-tribulacionista repousa na negação das distinções entre Israel e igreja. Sendo assim, seus argumentos acabam invalidando a ideia da iminência que é defendida pelo pré-tribulacionismo. Então, a teoria parcial, o arrebatamento da igreja é por parcela. Uma parte dos preparados sobe e a outra depois. Já o pensamento e posicionamento da escola pós-tribulacionista, a igreja passa pela tribulação e no término dos 7 anos ela sobe para o arrebatamento. A outra escola é a teoria do arrebatamento meso ou mid-tribulacionista. De acordo com essa interpretação, a igreja ela entra na tribulação, mas na metade dos 7 anos. Depois de 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. A igreja irá suportar os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que são 3 anos e meio. E, segundo os mesotribulacionistas, não são manifestações da ira de Deus. A igreja será transladada, todavia, antes que comece a segunda metade da semana, que, segundo essa teoria, contém todo o derramamento da ira de Deus. Na primeira parte não há o derramamento da ira de Deus. E no meio dos 7 anos, os mesotribulacionistas defendem que a igreja sobe e que só depois da igreja arrebatada, os últimos 3 anos e meio da totalidade de 7, a ira de Deus se manifesta. A última escola predominante, conhecida como pré-tribulacionista, conhecida como a igreja que não passará pelo período da grande tribulação, que é o período de 7 anos. Quem defende o pré-tribulacionismo entende que a igreja não passará pela grande tribulação, segundo a qual a igreja, o corpo de Cristo em seu todo, será por ressurreição e por transferência retirada da terra, antes de começar a qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Este posicionamento traz as distinções entre Israel e a igreja, a doutrina da iminência e a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo sobe para encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, a igreja vem com Cristo. Este é o entendimento do pensamento pré-tribulacionista. Qual é o significado da palavra arrebatamento? Esta palavra arrebatamento deriva-se da palavra raptus, que em latim significa arrebatado, rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale ao grego harpazo, que é traduzido por arrebatado, em Tessalonicenses 4,17. Alguns dicionários dizem que arrebatamento vem do verbo arrebatar, que significa tirar com violência, com força, arrancar, levar com ímpeto, raptar, impelir, conduzir, tirar com força ou com violência. Alguns chegam a dizer que é como uma águia tirando a presa com força. Como será o arrebatamento da igreja? Nós vamos ouvir o som da trombeta e a igreja será arrebatada. Mas quando nós lemos Números, capítulo de número 10, nós observamos que em Israel existia o toque de uma trombeta para reunir a congregação. E quando tocava-se a segunda vez a trombeta, a congregação partia do arraial. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, do versículo de número 8 da primeira carta, João Ferreira de Almeida traduziu assim: e soou a palavra do Senhor. Mas no original encontra-se dessa maneira: e trombeteou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está sendo trombeteada todos os dias para a reunião do arraial. Mas logo tocará o som da trombeta para a partida do arraial, e nós não vamos estar aqui. Sobre a volta de Jesus, será em 2 fases, uma para a igreja e outra para com Israel. Para a igreja, o Senhor não vem, é a igreja que vai. E para Israel, a igreja vem com o Senhor Jesus. Há uma pergunta: quando ocorrerá o arrebatamento?
Existiram pessoas durante a história da igreja que ousaram a trazer algumas datas alusivas acerca do dia e da hora ou ano em que Jesus iria voltar. Mas Jesus nos deixou uma pista. Qual é ela? O dia e a hora ninguém sabe ou conhece. Eu sei que dentro das escolas teológicas sempre existiu essa pergunta. Jesus sabia ou não sabia? Explico. Dentro do contexto judaico do casamento, um menino com mais ou menos 13, 14 ou 15 anos, ele saía da sua casa com um contrato na mão, no seu bolso algumas moedas de prata e uma taça de vinho. Ele batia na porta, a moça abria. Dentro da casa da moça ele fazia o pedido diante de seu pai. Você quer casar comigo? Se ela dissesse que sim, ele colocaria o contrato na mesa a qual era assinado. Ele pegaria a prata que estava em seu bolso, pagaria o dote para o pai da moça e daria a taça de vinho para ela beber. Enquanto ela estivesse bebendo, o jovem iria fazer uma declaração de amor solene diante dos pais e diante dela. Qual é essa declaração? Ele iria dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Quando ele saía da casa, a moça iria acompanhá-lo. A mãe dizia: filha, você não pode ir agora, porque eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. O menino, quando chegava na sua casa e ia brincar com os amigos da sua idade logo perguntavam: quando você vai buscar a sua noiva, a qual você já pagou o dote? Por que eles perguntavam? Porque no dia em que ele buscasse a moça, acabaria a brincadeira dele com as crianças da sua idade. Então ele deveria responder: o dia e a hora ninguém sabe, só o meu pai. Talvez isso explica o porquê Jesus disse que ele não sabia, somente o pai. Aplicando para nós, Jesus bateu na porta, nós abrimos. Ele veio com o contrato da aliança, ele pagou o dote da igreja, não com prata e não com ouro, disse Pedro, com seu próprio sangue na cruz. A taça de vinho é a ceia. Enquanto nós estamos participando do corpo de Cristo, na ceia, no pão e do suco de uva, representado como o corpo de Cristo e o seu sangue, há uma profecia até que ele venha, porque na casa do meu pai há muitas moradas, João 14. E ele saiu, e a igreja quer ir atrás dele, só que o Espírito Santo está nos ensinando como convém a cuidar do marido no dia das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo. Jesus chegou também a dizer: virei como um ladrão, ninguém pode prever o momento, será como um assalto, nós não estamos esperando. Algumas pessoas que trouxeram predições e datas alusivas acerca da volta de Jesus, eu separei alguns nomes de pessoas que marcaram datas para a volta de Jesus. Vamos trazer alguns nomes? Um deles foi Martinho Lutero. Sim, Lutero, o da Reforma. Ele chegou a dizer que Jesus voltaria no ano de 1556, porém, Jesus não voltou. Isaac Newton, pai das ciências modernas, profetizou que Jesus voltaria no ano de 1715, porém Jesus também não veio. Emanuel Swedenborg profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo para o ano de 1770, Jesus também não veio. Fundador dos Adventistas do Sétimo Dia, Guilherme Miller, profetizou a volta de Jesus para o ano de 1843. Os adeptos a essa seita deixaram de trabalhar, alguns venderam suas casas, esperando a volta de Jesus, que em 1843 não ocorreu. Após ele fazer novos cálculos no livro do profeta Daniel, a qual ele leu, ele chegou a dizer então que ele errou e que o ano seria em 1844. Porém, Jesus também não voltou. O mesmo se retratou com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas aquele que o sucedeu disse que ele não errou e que Jesus voltou. Só que voltou para o juiz investigativo, uma outra heresia que nós vamos tratar no próximo DVD acerca da heresiologia. Outro que profetizou a volta de Jesus foi Charles Taylor, profetizou para o ano de 1976. Jesus também não voltou. Por último, Miranda Leal, de Maringá.
líder de uma igreja séria e grande em Maringá, ele profetizou a volta de Jesus para o ano de 1999. E ele chegou a dizer: se Jesus não voltar nessa data, eu vou entregar a presidência e a liderança da igreja. Porém, Jesus não voltou. O mesmo se retratou e entregou a liderança da igreja. Fique então uma dica: o dia e a hora ninguém sabe, mas a qualquer momento o Senhor Jesus pode arrebatar a sua igreja. Então, não marcamos datas para isso, somente aguardamos em vigilância, em santidade, a vinda do Senhor Jesus. Quais são os propósitos do arrebatamento da igreja? Nós vamos destacar alguns. O primeiro deles é livrar os embaixadores do reino do perigo eminente, que é o período tribulacional. O segundo, recompensar a igreja de Cristo mediante a entrega de galardões. O terceiro, conduzir a igreja às bodas do Cordeiro, que se dará em seguida do tribunal de Cristo, enquanto na terra ocorrerá a grande tribulação. Quarto, introduzir a igreja no reino da glória e imortalidade, conforme o desejo expresso por Jesus. E como ocorrerá este arrebatamento da igreja? Como nós vimos, o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses e aos Coríntios, diz que será ao toque de uma trombeta. Quando a trombeta de Deus soar, Paulo diz à igreja de Tessalônica que os mortos ressuscitarão primeiro. Como será isso? Que mortos são estes? São os mortos que as almas se encontram no paraíso. Quando nós falamos acerca do estado intermediário, em blocos anteriores, nós comentamos que a alma dos justos, elas ficam em um lugar de regozijo, de consciência, chamado de paraíso. Quando a trombeta de Deus soar, essas almas receberão um corpo de glória e depois a igreja será arrebatada. Paulo, ele traz uma ordem. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A convicção de Paulo é: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Qual é a ordem? A trombeta de Deus soa, os mortos em Cristo Jesus, que as almas se encontram no paraíso, se é que podemos calcular, em 7 milésimos de um segundo, num abrir e fechar de olhos, os mortos vão ressuscitar primeiro, em um corpo incorruptível de glória, e depois a igreja que estará na terra será arrebatada juntamente com ele nos ares. E quando a igreja chegar no céu, ela vai participar de 2 festas. Quais são elas? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E nós vamos tratar acerca dessas 2 festas no próximo bloco. Lembrando, no som da trombeta, todos os mortos em Cristo Jesus, desde Adão até o arrebatamento da igreja, que se encontram no paraíso, vão receber um corpo de glória. Os mares, os nossos irmãos que morreram devorados por leões nos coliseus, outros nas fogueiras do catolicismo romano, todos estes serão arrebatados com um corpo de glória ressuscitados, e a igreja viva na terra e triunfante receberá também o mesmo corpo de glória, e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares para todo sempre. Após o arrebatamento da igreja, nós vamos participar de 2 festas no céu. A primeira delas é o tribunal de Cristo. Esta palavra tribunal de Cristo, ela vai aparecer em Romanos capítulo 14, versículo de número 10. Paulo disse: portanto, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esta palavra tribunal, ela traz no grego o bema, e bema no grego era Jogos Olímpicos que tinham na Grécia, e os vencedores que venciam esses Jogos Olímpicos, eles subiam em degraus, plataformas, tribunas, usada para recompensar os vencedores desses Jogos Olímpicos. Logo, o tribunal de Cristo, que a igreja irá participar, e somente a igreja,
será para recompensar os vencedores que prestaram serviço para o reino de Deus enquanto estiveram na terra. E onde será o lugar do bema de Cristo? O lugar será no céu. O juiz do bema será Cristo. E os participantes do bema? Os participantes deste tribunal será a igreja. Em 1 Coríntios capítulo de número 3, Paulo vai trazer um texto muito importante que vai desencadear a ideia do tribunal de Cristo. Lembrando então, o tribunal de Cristo será a primeira festa da igreja arrebatada no céu. Todos devemos comparecer a essa festa, somente a igreja, para ser recompensada pelo serviço prestado no reino de Deus na terra. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo de número 11 ao versículo de número 15. O que nós devemos observar nesse texto é que Paulo está dizendo que todos que vamos comparecer estamos salvos. O tribunal não vai ser para tirar a salvação de alguém. Pelo contrário, todos que comparecer ante o tribunal já está salvo. O tribunal ele serve para recompensar com galardões. Mas Paulo ele fala aos coríntios sobre 6 tipos de materiais. E esses materiais passarão pela prova do fogo. O que Jesus vai usar para testificar a qualidade desses materiais é o fogo. Por exemplo, quando você coloca o ouro no fogo, ele não entra em detrimento. Quando você coloca a prata, também não entra em detrimento. Quando você coloca pedras preciosas, também elas não entram em detrimento. Diferente de quando você coloca madeira, o feno sem renovação e também a palha. O que Paulo está querendo dizer acerca desses materiais? Ele está comparando as nossas obras de serviço prestado no reino de Deus na terra com esses materiais. O que vem a ser então o primeiro material? O ouro. Lembrando que a Bíblia, quando fala acerca do ouro, ela tem uma correlação com a glória. Aqueles que cantaram na igreja, que adoraram na igreja, que pregaram, que ensinaram, porteiros, aqueles que prestaram qualquer tipo de serviço em benefício ao reino de Deus, mas que fizeram para a glória de Deus, o material deste é ouro, e este vai receber galardão. Se o seu serviço prestado no reino, você que está me assistindo, é para a glória de Deus, com certeza você receberá o seu galardão. O segundo material que Paulo fala é prata. Prata na Bíblia tem uma semelhança de resgate. São aqueles que evangelizam, são aqueles que falam de Jesus na faculdade, na escola, no trabalho. Há uma pergunta, mas eu não tenho o dom de evangelizar. A Bíblia nunca disse que evangelizar é dom, é dever. Aqueles que anunciam o evangelho, como Filipe em Atos capítulo de número 8, quando percebeu que no deserto de Gaza havia um eunuco, e ele saiu da comodidade de Jerusalém para descer até Gaza, para anunciar Jesus Cristo, estes receberão galardão, porque trabalham acerca do resgate, do evangelismo, do ide por todo o mundo, pregai o evangelho. O terceiro material fala sobre pedras preciosas, e pedras preciosas são aqueles que Romanos capítulo de número 12 fala sobre o dom da generosidade, o dom do serviço.
São aquelas pessoas que talvez não cantam na igreja, não pregam, não ensinam, mas são aquelas pessoas que têm amor, têm generosidade, assistência social, está sempre ajudando de alguma forma. Como Dorcas, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Estes receberão galardão, porque quando a pedra preciosa passar pelo fogo, não vai entrar em detrimento. Mas Paulo também fala sobre outros 3 tipos de materiais: madeira, feno e também a palha. O que vem a ser a madeira? Madeira fala de humanidade, fala de soberba, fala de carnalidade. São aqueles que estão na casa de Deus e não prestam serviço para o reino, mas são divisionistas, partidaristas, são muitas das vezes aqueles que são soberbos, que não ajudam, não contribuem para o reino de Deus. E de repente ele entra num culto, ele aceita Jesus, se entrega verdadeiramente, ocorre o arrebatamento da igreja e o tal será salvo. Mas quando chegar diante de Cristo, e ele apresentar a madeira, quando passar pelo fogo, a madeira vai entrar em detrimento e o tal não vai receber galardão. O feno fala acerca de renovação. São aqueles que, como a igreja de Efésios, uma das 7 igrejas da Ásia, na sua segunda geração, ela perde o primeiro amor. São aqueles que não se renovaram, não tem mais renovação. Vão para o evangelismo, prestam serviço, mas não fazem mais com amor. Fazem com obrigatoriedade. A estes, feno, que não tem renovação nenhuma, não poderá receber galardão. O 6º material fala da palha, e a palha ela é inconstante. Quando o vento sopra de um lado, leva ela. Quando sopra do outro, também leva. A palha é levada por ventos de doutrinas. A cada dia está numa igreja diferente. Pior do que isso, a palha é inconstante. Uma hora está bem, está cantando, está adorando, está ensinando, e depois 3 cultos não aparece, já não quer mais saber de prestar serviço ao reino de Deus, some, aí passa 4, 5 dias, estes voltam. E de repente nessa volta, Jesus vem, arrebata a igreja, sobem no arrebatamento. Mas quando apresentar o seu material diante de Cristo, é palha. E a palha, quando passar pelo fogo, ela sofrerá detrimento. O tal não vai receber galardão. Em qual desse grupo você está? Qual é o material que você está trazendo para o dia do tribunal de Cristo? Chegará o dia em que Jesus vai arrebatar a igreja e nós vamos prestar contas com Jesus sobre o nosso serviço prestado no reino. Se ninguém te recompensar pelo seu serviço prestado aqui na terra, Jesus Cristo há de nos recompensar na festa chamada Tribunal de Cristo. Espero que nós vamos nos ver lá em nome de Jesus. Sempre existe uma pergunta: que tipo de galardão é esse? Nós não sabemos. Paulo ele fala acerca de galardões, mas também a Bíblia fala acerca de coroas que nós vamos receber. Por exemplo, uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25. Também fala de uma coroa de alegria para os ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 19. Uma coroa da vida para os que suportaram a provação. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. E uma coroa de glória para os que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. Pedro vai dizer isso no capítulo 5, versículo 4 da sua primeira epístola. Essas passagens parecem revelar as áreas em que as recompensas serão concedidas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, aparecem os anciãos. Eles são vistos lançando suas coroas perante o trono como um ato de louvor e adoração. Fica claro que as coroas não serão para a glória eterna de quem a recebeu, mas para a glória de quem as concedeu. A Bíblia fala de galardões e coroas. Nós não sabemos ou não podemos afirmar exatamente como será,
mas de uma coisa nós temos certeza: seremos recompensados naquele grande dia.